Olá, Vitor. Bem-vindo. Deixa eu ver se essa luz tá boa, né, gente? Que luz é importante. Olá, gente. Boa tarde. Luiz, bem-vindo. Que bom que você veio. Trouxe a caneca? Alisson, bem-vindo. Que bom que você veio também. A gente vai começando mais um Café com Produtores. Eu vou aguardar a Marcelina entrar. E a gente começa a prosa. Olá, Rosa. Muito bem-vindas e bem-vindos. E bem-vindes. Oba, a Marcelina acabou de chegar. Porque aí a gente já começa a aquecer os tambores. Que bom! Olá, Querida! Bem-vinda! cheguei aqui. Muito bem-vinda! Minha imagem está paralisada, para mim está parada aqui. Aqui tá tudo bem. Como que tá aí, pessoal do chat? Para mim parou. Pra mim tá perfeito, assim. Vamos ver. Então, Lena, bem-vinda. Acabei oi de... Helena. Me Para diga, mim, para mim tá ok. Para mais alguém o vídeo da Marcelina tá aí também tá ok? Vamos tentar de novo? Você quer sair e entrar de novo? porque tá tudo tá paralisada a imagem. Então sai e entra de novo, não tem problema. Tá, tá bom, deixa eu ver aqui. A Lena tá dizendo aqui que para ela também tá tudo bem. Já ia dar um gole aqui, mas eu ia dar um spoiler porque a canequinha é uma surpresinha. O Okamoto também tá dizendo que tá ótimo. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Ah, que prazer o nosso ter você aqui com a gente, Lena. E agora? Pronto, vai ficar parada para mim, não sei o que é, mas vamos. É mesmo? Não, peraí, não, senão vai ser muito frustrante. A gente tenta de novo, gente, não tem problema. Os 5 primeiros minutinhos é isso mesmo. Ó, A imagem fica congelada para mim. vou tentar um outro caminho. Você vai sair, você entra, não faz nada, deixa que eu te chame. Tá bem? Tá, tá bem, Então sai. combinado. Dá um tempinho, respira, dá um gole aí no café e entra de novo. Tá, deixa eu ver aqui. Mais uma tentativa, gente. Enquanto vocês estão chegando, a gente vai ajustando aqui as questões técnicas. É assim, né? No ao vivo tem tanto imprevisto, no virtual também. Vamos esperar ela chegar. Opa, não chegou, ótimo. Deixa eu já chamar. Agora, vamos ver se rola. Acho que agora vai, hein? E agora? E agora tá tudo preto. Que estranho, a gente acabou de fazer o teste e ia dar tudo certo. Você quer tentar pelo Amora? Não, eu acho Não? estranho. Tá. Vamos. Você tá me vendo? Eu tô vendo perfeitamente, ouvindo perfeitamente. Alguém no Então, chat também está com alguma dificuldade? Pode ser instabilidade na conexão dela, o Okamoto está dizendo. Sua conexão é.
Tem mais alguém usando? Não, estou sozinha. Sozinha. Tá. Bom, eu vou sugerir da gente ir tentando e a gente fica à vontade de. É, tá tudo bem. Você me vê? Perfeitamente, ouvindo perfeitamente. Então eu vou fazer a vez, tá? Para deixar você aqui com a gente. Tá, E aí você vai me dando sinais se a conexão melhora ou não, tá bom? tá bem. Bom, gente, boa tarde a todas, todos e todes. A gente está começando mais um café com produtores aqui da Simcultura, seguindo com a nossa série de encontros com agentes culturais sediados no Nordeste e ou atuantes na cena negra. Hoje, no caso, a gente recebe a Marcelina Moraes, que é de João Pessoa, e se insere no primeiro tema, que é alguém que está sediado no Nordeste e atua com grupos que estão no Nordeste. Para mim é uma grande honra receber a Marcelina aqui. Eu vou começar contando uma historinha, porque nas nossas produções aqui na Simcultura, a gente tem como praxe de trabalho sempre a acionar produtores e produtoras locais. Para a gente sempre foi muito importante dentro das nossas circulações, por uma série de questões. A primeira delas é por concentrar distribuição desse recurso nas mãos de agentes da cultura, né? Então, no lugar de repente, eu ter um super cachê como produtora, a gente divide isso de uma maneira equilibrada, de modo a contar com a expertise e o conhecimento do agente que está no local onde a gente quer chegar. Quando a gente fala de distâncias muito curtas, né? Eu estou falando de cidades na região metropolitana de Campinas, onde a Simcultura está sediada, isso talvez poderia até ser revisto porque eu posso, eventualmente, fazer visitas técnicas, né? Conhecer a cidade, os agentes. No telefonema eu resolvo questões de ordem prática, né? No que diz respeito a um checklist de circulação. Mas em casos de circulações fora do estado, para a gente sempre foi muito bacana trabalhar com o suporte e o profissionalismo de pessoas que são da cena local. E a Marcelina esteve com a gente numa circulação que foi muito especial para a gente, que se chamava OE Modos de Fazer. Uma circulação que a gente fez entre 2015 e 2016 em algumas capitais nordestinas e em algumas cidades do interior também no Nordeste. Entre essas capitais estava João Pessoa e Marcelina foi nos indicada por um outro produtor local, que era de Natal, que a conheci, falou, vocês estão indo para João Pessoa, a pessoa que eu indico para vocês lá é a Marcelina. E foi um encontro muito bacana, porque para além da competência, né, do profissionalismo, da sua tranquilidade em trabalhar com alguém que vai atender às questões que o projeto precisa, mas que ainda soma, porque te dá informações que são muito preciosas para você melhorar essa sua chegada, né? Aprimorar a realização, a execução de um projeto. E foi nesse contexto que a gente encontrou a Marcelina. Depois ela veio para cá, na Simcultura, participou de uma das ações do nosso programa de cursos, e a gente vem então costurando, porque esse também é um modo, faz parte do nosso modo de fazer, né? E construindo essas redes, essas relações e fazendo a manutenção no decorrer do tempo. Então, quando a gente fica muito tempo sem ver a pessoa, a gente inventa alguma coisa para encontrá-la. Como, por exemplo, hoje, esse café com produtores, que a gente estava com muita saudade, a gente pensou, ok, é ela que a gente vai colocar aqui para conversar com a gente. Então, Marcelina, querida, muito bem-vinda. É um prazer estar recebendo você aqui, é uma honra. Eu vou começar depois desse prólogo gigantesco, pedindo para você se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo e para as pessoas que vão continuar tendo acesso a esse vídeo no futuro, tá? Então, quem é a Marcelina Moraes? Como você se apresenta para a gente? Bem, é muito incrível, de fato. Assim, minha primeira live tá aqui falando isso, né? Dessa iniciação, né? Minha primeira live e um pouco de... Me fez ir muito a fundo, desde que do nosso convite, né? Que você me ligou e falou de todo esse programa, né? E fui lá numa imersão do que é ser produtor, né? Sou produtora há mais de 15 anos, atuo em João Pessoa, especificamente minha trajetória é voltada ao teatro, né? E teatro e circo, que foi o meu grande trabalho de produção e gestão no Piolim. E atualmente eu tenho feito produções de audiovisual, que tem sido um desafio enorme, né? Que é uma outra atuação específica de um produtor, são outras linguagens, outras demandas. Sou produtora há 16 anos, voltando, e é uma honra estar aqui fazendo esse debate com a Dani, referência para mim,
Nós já trocamos muitas figurinhas de planejamento. E até hoje, né, mesmo à distância, a gente está aí nas redes sociais, trocando músicas, né, trocando afeto, né? E estamos aqui hoje para retomar, fazer esse trabalho que foi produzir o Centro Cultural Piolim, né? E a minha participação em duas ações do Piolim Grupo de Teatro, né? Como vocês estiveram lá, viu o mundo que era o gigantesco, que ainda é um desafio enorme, né? São 1,5 hectare de espaço. É muita coisa, né? É muita coisa, né? E como que E se eu deu esse seu encontro com o Piolim? Foi com o grupo? Foi direto com o Centro Cultural? Talvez fosse bom a gente contar um pouquinho da diferença, né? Entre o sim. grupo, como que surge, quando que chega o espaço, enfim. Então, eu comecei no Piolim em julho de 2007, através de um projeto de celebração dos 30 anos do Piolim. Em Tá, 2007, isso. O Piolim estava com um edital de comemoração dos seus 30 anos com o BNB, o programa BNB de Cultura, que era o certo. segundo ano desse edital. Tá, A gente tinha esse edital especificamente para o Nordeste, né? Era um programa BNB de Cultura. E, foi aí foi a inauguração do Teatro Piolim, que era uma fábrica de rapadura, e foi restaurado em 2006, e até então ele não tinha sido inaugurado ainda, porque estava em reestruturação, como adequar um galpão, um engenho, para um teatro. Né? Bem tá. que vocês conheceram aqui, a gente adaptou, bem audaciosos, né, para um teatro. Né? E nessa celebração foi quando eu fui convidada, né, para fazer a parte de produção junto com a Nego Lira, Tá. que aí foram atores convidados, a gente teve a Denise Sturz, a Ludmilla, a Raquel Rocha, e foram vários espetáculos lindos, em um mês de programação de espetáculos. Tá. E aí, a partir daí, o Piolim, opa, essa menina gosta de resolver a vida. Tandandandandandandan. Recebi o convite do Centro Cultural para assumir a fazer parte da equipe de reestruturação do Centro Cultural Piolim. E Tá. nesse período, o Piolim, Centro Cultural, já fazia parte, já era ponto de cultura. O Piolim foi Ah, uma das primeiras instituições na época, no primeiro edital, em 2004 para 2005, tá. no primeiro programa dos pontos de cultura, né? E Tá. aí estava em estruturação de equipe, a equipe estava bem reduzida, tinha alguns desafios. E aí eu fui convidada para assumir a parte administrativa. E Tá. a gente montou uma equipe, né? Que era uma parte pedagógica, era Simone Alves, o Buda Lira, que era o planejamento, e eu fiquei com a parte de gestão e produção do Certo. Piolim. Foi aí que fomos começando a montar uma estruturação principalmente voltada para o teatro social e o circo social. Teatro e psicossocial. Quantas pessoas na equipe eram no começo, então? Eram. Nesse comecinho, nós tínhamos umas 8 pessoas Tá. ao todo, né? Que eram educadores e essa equipe reduzida. Eu, Simone e o Buda, né? E Tá. educadores de teatro, circo. Mas todo ano havia sempre mudanças de equipe, né? Principalmente o perfil de educadores. Olha, esse Mas o grande... E aí uma coisa... esse que vocês estão ouvindo é o Napoleão, gente, é meu cachorrinho. Ele está participando da live hoje. Aqui são 3, Tá. daqui a pouco eles vão se envolver também. Tudo bem. Você está falando da E equipe. eu acho uma coisa muito interessante, importante que a gente viu assim, do marco da estruturação, acho que qualquer trabalho de produção e de gestão é o planejamento. A gente viu a necessidade de planejar o que a gente queria fazer enquanto ponto de cultura, enquanto daqui a 5 anos, né? Tem um norte de estruturação de equipe e de espaço físico que era o nosso grande desafio ao longo desses 30 anos do Piolim na época, né? Não Tá. só essa equipe que estava naquele momento. E eu creio que atualmente também para o Piolim, essa dimensão
de estruturação do seu espaço físico. Pois bem, Você e sabe aí fiz... antes disso, o Piolim tinha experimentado tinha realizado alguma experiência com planejamento ou isso acontece efetivamente pela primeira vez aí em 2007? Tinha feito um em 2002. 2002, tá. Mas aí era muito mais voltado para o pedagógico. A Tá. gente teve acesso, nós revisitamos esse planejamento, foi importante, né? E foi Ah, importante também fazer uma imersão dos documentos da instituição, as atas, como se dava a organização como um todo, né? Fazer essa imersão mesmo da linha do tempo. A gente não estava inventando claro. a roda, a gente estava chegando e honrando quem já tinha feito esse trabalho, Olha, eu né? acho que tem uma pessoa aqui que é uma das maiores referências de planejamento estratégico no Brasil, que é a Lena Cunha, que a gente tem a honra de ter aqui com a gente, que deve estar sorrindo agora. Eu imagino que tem um sorriso em Belo Horizonte, gente. Eu sou adepta. Eu tenho um livro de Helena, né? A gente se encontrou no Itaú, numa palestra no Itaú Cultural em São Paulo. Pronto. Ela ela estava bem assim no cantinho, eu também bem no cantinho, ficamos no cantinho Pronto. juntas. Não sei se ela vai lembrar disso. E eu tenho muita admiração pelo trabalho dela, super indico. A Helena tem um trabalho maravilhoso, né? Uma biblioteca, um trabalho de é um trabalho de formação, o Inspire EAD, né? Ela tem biblioteca virtual. Ser produtor também é estudar, Exato. né? Não, Acho que não tem como dormir e acordar e você produtor, né? Ou essa produtora, né? transformação continuada é super importante, né? Senão a gente para no tempo. E você falou uma coisa linda que eu queria que você retomasse, porque eu te interrompi para falar disso, mas você estava falando de uma questão que eu Tudo achei bem. muito simbólica, que é, você diz, a gente não estava inventando a roda, nós estávamos ali honrando o que já tinha sido feito, e aí eu queria que você continuasse, porque eu acho que isso já conta muito sobre você, entendeu? Tá. Vou ver a palavra. Nesse momento fomos ao Sebrae, né? Que aí as pessoas têm um pouco de receio, o Sebrae ser burocrático. Fomos lá, nós tínhamos uma relação de parceria com o Sebrae. E aí falamos um pouco que nós queríamos como planejamento, que o Sebrae tem um banco de dados de profissionais e perfis para diversas consultorias, não Uhum. só empresariais, não deixarmos de ser empresa, mas uma empresa de cultura, com outra vertente da educação social, com não finalidade de lucro, né? E aí só foram duas consultorias, através de parcerias com o Sebrae. O primeiro foi com o Fernando, que já era um consultor, e ele foi muito pontual, mas questões, pontos fracos, pontos fortes, né? Um planejamento básico. O fofo. Mas é isso, esse mesmo. E aí, logo em seguida, em 2012, nós tivemos com o Rômulo Avelar, Ah, que nós juntamos mais 5 grupos de teatro, era o Sertão, Bigorna, o Grupo Graxa e o Piolim, eram os 4. Nossa, e aí foi o Rômulo, né? Outra referência de gestão de políticas culturais, né? De cultura. E o Rômulo veio com a nova. Eu estava querendo lembrar, me apagou aqui, uma outra dinâmica de planejamento, né? tá. Da gente pontuar como os aspectos do presente, o que é potencial do Piolim. Que bonito. E fizemos um planejamento que foi incrível, de envolvimento não só por nós que estávamos ali. No momento era eu, Buda e Simone, né? Planejamento pedagógico e administrativo, que era eu de gestão. E aí a gente conversava com a equipe, o que nós estávamos planejando para a instituição. Nós tínhamos encontros voltando para a instituição, Ah, que né? E aí a partir daí, desse planejamento, um dos grandes é, desafios foi a estruturação física. tá. Fizemos campanhas de mobilização de recursos, fizemos parceria com o Departamento de História, que foi resgatar o acervo da memória da Piolim, Ah, que tanto da escola como do Piolim Grupo de Teatro. Que tá. a relação da escola surgiu a partir do grupo ocupando esse engenho. Tá. As crianças do entorno do Roger foram começando a frequentando aquele grupo, ensaiando lá no Piolim.
em 82, né, a Piolim começou no convento, e logo em seguida Luiz Carlos encontrou aquele engenho, foi um trabalho comodato e tal. E a gente precisava ter essa história organizada, essa memória. Tá. Então foram várias ações a partir desse planejamento, ele foi muito importante, né? O E Rocha uma é um das coisas, bairro, é um distrito? O Rocha é a região o de... Roger, Mas é um bairro ou é... onde é o bairro onde a Piolim está localizada, Tá, né? No Baixo Roger. tá, E uma das grandes questões também era ter o Piolim como referência de espaço de cultura. tá. Tem uma questão E aí cultural, né? Porque... ser um espaço também de ocupação, de festas, eventos, casamentos, circulações. E a gente chegou a um nível que muitos espetáculos, a exemplo do OE, esteve no Piolim circulando, né? E a gente tinha uma relação com o bairro. Os Uhum. espetáculos eram R$ 2 para moradores do bairro do Roger. Ah, que bacana. Uma forma de troca, né? Ah, Eram R$ 2, a gente passava carro de som no bairro para que o bairro tivesse acesso a esses espetáculos, né? A gente teve um espetáculo da Companhia Mudana de Teatro, que foi o espetáculo Duelo. Foram 2 dias de apresentações e parecia uma nave espacial o espetáculo. Na área externa ali da Piolim. né? E um dos grandes marcos históricos nesse planejamento, a gente fez uma campanha de mobilização de recursos para a restauração da Casa Grande, Ah. com o show do Chico César. Que ano, Teve um show do Chico. Regina? Ainda 2012? Ou foi depois? Não, o show do Chico César foi em 2013, Ah, que foi por aí, nesse. E na verdade a gente tinha um pouco era um pouco insano, é porque a gente planejando e executando. Era planejando e executando. Não tinha fôlego, não tinha, vamos, pausa. né? Pausa, não tinha pausa, né? E tem uma dimensão do trabalho pedagógico. Tá. Que a gente tinha, na época, nós tínhamos 80 alunos. Boa parte desses alunos eram do Roger Varadouro. Tá. E nós tínhamos oficinas de teatro, circo, arte da palavra, tinha de arte da palavra leitura. Tá. E uma coisa, Dani, que a gente, depois dessa reestruturação, em 2012, fomos contemplados pelo edital Petrobras Tá. Cultural. Era isso que eu ia perguntar agora. E nós conseguimos fazer uma reestruturação de equipe, sabe? Até então não tinha, a Piolim não tinha uma assessoria de comunicação. Conseguimos implementar uma assessoria de comunicação, como ela foi importante, a Kalina Bispo, amiga querida até hoje, está em São Paulo, e ela conseguiu montar uma assessoria de comunicação e a gente fazer essa estruturação do trabalho da escola, o trabalho do grupo, né? Que por muitos anos sempre foi a mesma coisa, não era a mesma coisa, né? O trabalho do grupo era especificamente a montagem de espetáculos, a exemplo, Bora Sala Palha, Gaivota, e o trabalho da escola era especificamente esse trabalho social, né? Um Era trabalho pedagógico e essa programação do espaço, né? Tá. Eram equipes distintas, então, né? Quem Isso, tinha... eram equipes distintas. Tá. O Buda fazia a transição entre os dois universos ou não? O Buda dos dois. O Tá. Buda é ator, Dois? né? E participava do planejamento, das ações, elaborava os projetos do grupo, Tá. né? E também era pessoa, produtor, planejamento, captador de recursos, articulador político. O Buda é muito da política, do envolvimento, não política partidária, mas política enquanto de negociação, e está nos espaços Ótimo. de, Super de importante. decisão, né? Estavam nos fóruns de cultura, nos fóruns da criança e adolescente, por onde a gente tinha nosso foco de atuação também, né? Entendi. Nos direitos da garantia da criança e do adolescente era o nosso trabalho, né? Uhum. Especificamente com a linguagem da educação e da cultura. Tá. A gente participava dos conselhos municipal de direitos da criança e adolescente, conselho estadual. Eu fui conselheira por um tempo e foi um desafio para mim ter um assento Ah, representando o Pulim.
E eu passei ainda uns 6 meses como conselheira. Isso Tá. é um tempo. A gente está em 2013 agora, né? Acabou esse planejamento com o Rômulo, vocês ganham, então, Petrobras Cultural, conseguem repensar a reestruturação aí dessa equipe, ganham uma profissional exclusiva para a área da comunicação, que é para um grupo que realiza tantas ações, eu imagino que é um alívio, né? Poder ter alguém que só pensa nisso. E aí, o que acontece aí a partir de 2013? Então, a partir de 2013, e aí, ao mesmo tempo, a execução desses projetos, principalmente desse Petrobras, que era o ano de manutenção das atividades, né? E a reestruturação desses espaços físicos. A gente Tá. precisava estruturar uma cozinha, que era bem antiga, né? E a vigilância sanitária sempre exigindo da instituição, mas a gente precisava ter um recurso, né? E aí sempre fazendo ações e projetos de manutenção dele. E eu até anotei aqui, assim, uma coisa interessante que eu acho para ser produtor, eu acho não é a palavra ser, eu acho, né? Uma coisa que eu fui avaliando no total isso, ser produtor e ser gestor de cultura tem que gostar de pessoas, gostar de gente, né? Faço curso. E, e a gente conseguia, especificamente a equipe, Simone, o Buda, a gente conseguia agregar muitas pessoas que estavam para colaborar, para além de captação que a gente só imagina recursos financeiros. A gente tinha diversos colaboradores de diversas áreas, né? Então, assim, e a partir do momento que você volta para a gente, coisa bonita que a gente fez, né? De agregar tantas pessoas. Eu queria citar o nome de muita gente, aqui era uma equipe enorme, Eu né? imagino, muita gente. Pessoas que se doavam, assim, e o projeto de vida da Piolim não era especificamente do Piolim, era um projeto de vida de muitas pessoas, Claro. né? E acaba se tornando para além de uma instituição, sabe, Dani, assim, a história do Piolim, e acredito para que as pessoas que estão lá hoje também dando continuidade a essa história, a memória da Piolim, né? Ao quem está hoje na equipe, a Giovana. A Giovana hoje está como coordenadora pedagógica do Piolim e ela foi aluna da Piolim. Ela fez parte da. A Giovana e o Berg. E foram estagiários de produção, eu. Né? Então, hoje estão lá, gerindo a instituição, fazem parte do corpo, no núcleo gestor, são pessoas formadas, Giovana é formada em pedagogia, né? E hoje é uma pessoa que responde. Então, o ciclo de vida dessa instituição, tomara que ela perpasse aí por muitos 100 anos, né? Que ela siga, Toma. né? E aí sim, aí voltando, e uma das coisas muito legal, nesse período, em 2014, quando a gente recebeu o espetáculo O Duelo, que tinha no elenco a Camila Pitanga, e conversamos com a Camila, e ela adorou a ideia dela de fazer uma campanha de mobilização de recursos, que era da financiamento colaborativo, que foi a reestruturação do Galpão Piolim. Porque a gente tinha uma oficina de circo e era uma oficina de circo, era assim, improvisada. A gente fazia na raça. Na área externa, montava o travessão, não tinha um espaço adequado quando começava as chuvas, parava. E fizemos uma campanha de mobilização de recursos do financiamento colaborativo. A Camila fez junto com o Luiz Carlos Tá. toda a campanha, os vídeos, né? Foi um marco para o Piolim nesse período. A gente conseguiu reestruturar esse galpão, que hoje é a escola de circo. Eu acho que você não chegou a conhecer. Chegou a conhecer, Dani, esse Cheguei, galpão? cheguei. Chegou a Você conhecer, contou essa né? história. Eu adoro. E, nós tínhamos uma meta de R$ 20.000 para reestruturar. Era um galpão abandonado, que foi o galpão onde o Walter Sarapá estreou, fez sua primeira apresentação, em 91. A primeira apresentação do Walter Sarapalha foi nesse galpão. E até então, o galpão inacabado, que a pessoa construiu com recursos da Secretaria de Educação local, do Estado, enfim, não tinha mais grana e acabou sendo um depósito. Era um galpão de depósito, Tá. de cenário, coisas quebradas, e era um espaço perfeito para montagem e estruturação do circo.
E aí, certo dia, me liga fizemos matérias de jornais, né? Toda uma divulgação da Ah, campanha, né? E um certo dia eu recebo uma ligação de uma procuradora de meio-dia. De meio-dia, uma procuradora me liga, eu no meio da rua resolvendo coisas de banco. Aí a procuradora diz: Você é Marcelina? Eu, sim. Eu sou a procuradora. Esqueci o nome dela, infelizmente. Sou a procuradora tal e eu tenho um dinheiro para doar para o galpão. ah, ó, tem alguém que tem Aí eu acho. história aqui que está dizendo, ó, o Aelson Felinto. Que Ó, história a Elsa tá no linda. Piolim hoje. Muito bom ouvir esse lugar tão importante. Legal, gente. E ela falou: Eu tenho um recurso para doar. Eu tenho uma multa aqui para doar para Que vocês. Aí, bárbaro. gente. Eu acho que isso é trote. Como assim? Essa é uma ligação em meu dia. Na época ela tinha R$ 17.000 para doar, Nossa, né? De uma campanha campanha. 20? Sim, Praticamente a campanha. praticamente a campanha, porque a gente e acabou. A gente fez toda e foi para além do que nós estávamos planejando e com estruturação, né? Do Nossa, piso, estruturação do ferro, do circo e tudo mais. E voltei para o Piolim e fui pesquisar, né? Essa procuradora, porque o Ministério Público, ele tem um cadastramento de organizações, Ministério Público e a Justiça, para repasse de multas para instituições. uhum. A gente apresentou um plano de trabalho, que nós iríamos fazer com esse recurso, não é tão simples, né? Tá. Tinha uma documentação, fizemos o plano de trabalho e prestamos conta, fizemos prestação de conta desse recurso, né? Uhum. Que é um recurso público, né? E, e aí foi isso, assim. Vai perguntando que eu vou. Ah, que delícia. Eu tenho uma pergunta que é para falar um pouco sobre a sustentabilidade do grupo. Quando você chegou, como que se dava a cobertura dos custos de salários dos educadores e das educadoras, da equipe de gestão? Como é que vocês conseguiam esses recursos? Se tinha algum tipo de financiamento ou se o grupo de alguma maneira contribuía também com o recurso de espetáculo? Como que se dava a gestão orçamentária do Centro Cultural quando você chegou e o que você pode partilhar das transformações durante os muitos anos que você esteve lá? Tá. Sempre essa relação são dois CNPJs, né? Tá, Centro Cultural Piolim e o Piolim Grupo Teatro. São equipes distintas, estatutos distintos e recursos administrativos distintos, né? totalmente fomos. A escola conseguia manter a sua equipe a partir de vários projetos. Tá. Porque a gente pegou uma efervescência, e aí é importante ressaltar isso, a gente teve uma efervescência de 2006 até 2013, a gente tinha assim uma política cultural voltada de incentivo e de estímulos muito editais. Claro. Ponto de Cultura, Escola Viva, Prêmio Asas, muitos editais de circo. Então, de financiamento, de estímulos do governo federal na gestão de Lula e Dilma, né? Uhum. Tivemos um boom de incremento para as instituições. E não era doação, não, era editais públicos de seleção, né? E nós apresentávamos uma proposta de atuação e tínhamos todo um trabalho envolvido nisso. E nós também tínhamos recursos locais, de Tá, estado e município, né? tá. Todo ano o CMDCA, a partir de doações de impostos também, de abatimento de impostos do município de João Pessoa, há um edital para garantia dos direitos da criança e adolescente, Uhum. tanto estadual como municipal. Então, assim, uma equipe recebia daqui, uma outra equipe recebia daqui, a gente fazia uma coxa de retalhos, era sabe, um Tá. pirâmide, assim, uma mandala de onde iria, como iríamos sustentar isso aqui. E aí, uma coisa muito importante, assim, as pessoas que estejam aqui, ou está para ouvir, quem tem instituição, são ver meios para, nosso maior desafio era meios para além de editais. Uhum. Justamente nós geríamos um espaço físico daquele tamanho, né? Para quem não conhece o Piolim tem 1,5 hectares e são 4 equipamentos, são 4 imóveis até hoje. E aí temos um brechó. Nós tínhamos um brechó. Várias empresas, pessoas amigas doavam roupas legais, coisas legais. Nós tínhamos locação dos espaços,
os espaços do Piolim eram locados. Então, chegou um momento que a renda de captação do Piolim, através dessas várias formas, eram 20%. Então, ela incrementava na parte financeira da instituição, né? Nós tínhamos uma locação, pessoas se casaram na Piolim. Você me Né? contou a história, eu achei demais. Ó, a Elsa tá aí, ó. A Elsa dizendo que Eu, até hoje é um desafio, né? E é uma dimensão enorme para qualquer. Até imagina um espaço físico. Quem não conhece o espaço da Cincultura, que é um espaço maravilhoso, é um desafio, né, Dani? De manter, fazer a manutenção do que quer que seja um quadrado, né? Desde a manutenção, repare, de uma lâmpada, e muitos editais não arcam com isso. É uma contrapartida da instituição. E a gente vai tirar de onde? Do nosso bolso. Quantas e quantas vezes? Né? A gente tira do nosso bolso. E aí fizemos, dentro desse planejamento, como manter esse espaço físico. Né? Por locação, festas, teve muitos festivais de música. ó, a Maria Brasil tá dizendo que a Paula casou no Piolim. Olha aí a filha dela. Ou Pronto. foi o casamento, olha a mãe, tá aqui, ó. Ai, Mas tem uma coisa interessante, que eu acho muito interessante que você fala, que tem a ver com esse modelo de negócio, ainda que a gente não pense com tanta naturalidade nesses termos, né? Mas pensar em fontes de financiamento é você, de alguma maneira, estar esboçando aí o seu plano de negócio, né? E eu acho que você toca sim. uma questão que é muito relevante para a manutenção de espaços culturais, que é justamente você não colocar todo o financiamento em um único parceiro institucional, né? Então, o fato de vocês terem aí, vamos dizer, uma carteira multifacetada, né? Então, tem o brechó, tem as locações, tem o edital, tem os eventos que porventura poderiam trazer receitas. Isso, claro, pode gerar muito trabalho para uma equipe que é reduzida, mas ao mesmo tempo, diante da saída de um parceiro, de um patrocínio, isso me parece que choca menos, né? É mais fácil você cobrir 20% do que um patrocinador que cobre, sei lá, 100%, 80% do financiamento, de repente ele se retira, como é que você compensa isso? Não sei se você concorda com essa ideia, porque Chico Pelúcio é um gestor, um artista, mas também tem uma faceta de Uhum. gestor muito interessante, né? E ele fala bastante sobre isso, né? Da importância de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sua perspectiva a respeito disso, se, enfim, quais são onde você acha que você pode somar, onde você acha que isso pode ser problemático, na perspectiva de um centro cultural dessa dimensão, porque assim, embora, claro, é um espaço cultural, ela não se compara no que diz respeito às ações e o alcance de público que vocês têm. Aqui, eu fazendo muita força, eu vou colocar 50 pessoas, entendeu? Sim, Então, vocês imaginam 1,5 hectare, 4 equipamentos, com ações que podem acontecer simultaneamente. Eu fico imaginando assim, qual é o tamanho desse trabalho, desse cuidado para manter isso do ponto de vista econômico, né? Eu queria que você sim. falasse um pouquinho sobre isso. A gente teve algumas rasteiras nesse intervalo, né? Muitas vezes repasses atrasados, né? Que é uma das grandes questões desses editais, e que até hoje perdura dos poucos que restaram, né? Uhum. Que as obrigações são por nossa parte, eles não têm obrigações para com a gente, Ah, né? Eles não tinham um cronograma de repasse, mas a gente tinha um cronograma para de conta, um cronograma das atividades, né? Então, muitas vezes ocorria atrasos. A gente se reunia com a equipe, né? E muito tempo, assim, muitas vezes aconteceu atraso de folha de pagamento, pessoal, que me tirou muitos sonos, eu né? imagino. Atrasa folha de pagamento e muitas vezes chamar a equipe. E assim, uma coisa muito. Um dos métodos que a gente implementou, Dani, e nos davam uma relação de confiança, tudo a gente tinha os encontros. A gente dizia, vamos botar na roda. A Ótimo. gente tinha essa relação de botar na roda, né? Apresentar tudo que entrou, todos os recursos que entraram, Compartilhar né? o processo, né? Partilhar o processo, o que estava, nós temos o que estava previsto para aquilo, tinha uma tabela enorme de planilha, né? E as pessoas sabiam o que estavam
não era escondido, né? Uhum. Era um dinheiro público no qual foi conquistado pela doação e o trabalho de todo mundo, né? Pelo carinho, pelo projeto de cada um, pessoal do circo, do teatro, da leitura. Catarina foi uma pessoa muito importante. Catarina foi uma pessoa que implementou a biblioteca. Tá. Todo dia ela ia lá na sala dizer, mamá, eu preciso disso. Olha, sabe? Se não fosse ela, eu não teria tanta, porque era da área dela, Claro, nessa esse impulsionamento, né? claro. E aí, e aí eu concordo com o Chico, não ter os mesmos ovos da mesma galinha, né? Porque a rasteira é muito grande e a gente passou por isso, Uhum. né? Teve momentos que a gente teve que chamar a equipe, desvincular, quebra de contrato, né? E Tá. dessa reestruturação e de reduzir. Foram várias fases. Eu fiquei no Piolim há 9 anos. Foram 9 anos, então, Até 2016, né? até 2016. Eu fiquei Tá. até maio de 2016, Ano do golpe. ano do golpe. Está registrado. E, mas de toda forma eu estou lá até hoje, né? Eu sou associada Ah, da Escola comentar isso, Piolim. como é a sua relação hoje. Mas antes, deixa eu só fazer um comentário. O Buda entrou aqui para. Ele fez dois comentários que eu acho que tem a ver com o que você está dizendo. Primeiro, ele está falando sobre os desafios, né? Ele está dizendo que manter e concluir as obras, né? Certamente é um dos principais desafios. São mais de 30 anos nessa peleja. A estrutura física é maior do que a capacidade da organização e principalmente a necessidade das atividades. Você acha que isso se mantém também, essa questão da estrutura física, hoje? Porque hoje você está observando de fora, né? Sim. Não, total. E muito mais ainda porque os recursos estão escassos, né? Eu tenho acompanhado, assim, o pessoal está mais com os recursos locais, que são esses que eu falei anteriormente, que nós já tínhamos há muitos anos, que é o CMDCA, é o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, né? E, mas eles não mantêm o trabalho Claro. de As exploração, não arca com isso, né? E é pontualmente alguns educadores, o material pedagógico, ele não dá conta, né? E aí eu vejo hoje o pessoal está fazendo campanha de manutenção. Recentemente o Piolim foi assaltado, aconteceu um assalto lá enorme. Levaram lâmpadas, levaram toda a fiação da Casa Grande, tudo que a gente. Essa fiação, toda essa foi lá do show do Chico César que a Ah, gente conseguiu, que né? tristeza, que tristeza. E a questão e foi agora nessa pandemia, né? Todo mundo isolamento, sem movimentação, tudo isso, né? E aí tenho acompanhado aí que hoje quem está lá no Piolina, essa equipe, o Aelson, não sei se está por aqui ainda, e o pessoal está lá na peleja de como estruturar isso, manter isso, Tá. né? E aí para além do Piolim, sabe, Dana, assim, um dos desafios dos espaços culturais no Brasil, né? Desde uma conta de água, de uma conta de luz, né? Por mais uma equipe, duas pessoas, a folha de pagamento, né? Assim, a gente está se reinventando. Muitos espaços fecham, retomam, né? Eu acho Teve um. muito. Pode falar. Depois eu comento Não, a coisa que você eu falou. estava querendo lembrar aqui, eu acho que não, é uma coisa que não vai acontecer, tirar nosso amor pela arte e acreditar na importância da existência dela, porque para além disso, é o que nos move, né? Então a gente não vai deixar morrer, né? A gente sabe do desafio que é. Eu tenho um carinho enorme pelo Piolim, sabe? Eu não estou mais lá, mas estou emocionalmente, né? Foi minha base de referência de como produtora. Me abriu muitos espaços, muitos reconhecimentos e aprendizado, né? Eu brinco que foi meu doutorado, né? Porque foi um campo de aprendizagem enorme, assim, e eu sei que, para além do Piolim, essa manutenção de estruturação e muito mais desses desafios, né? Eu creio que vai passar e ter forças, né? E aí é o momento de realmente fazer, se reinventar, né? Fazer campanhas, né? Porque Uhum, é um espaço que é da cidade. O claro. Piolim não é de ninguém, não tem dono, Uhum. não tem um dono, não tem um proprietário, né? É um espaço da cidade e muita gente tem muitas histórias, muitas coisas boas lá, né? Então, assim,
que a cidade e ver de que forma a cidade se envolva, como se a gente se envolveu bastante, né? Mas se reinventar e ver acolher essas pessoas, né? Como chegar nisso, é isso. Eu acho que tem uma dimensão desse relato, né, que me comove muito profundamente, ao mesmo tempo me entristece, que é de ver que as dificuldades que um grupo, que um espaço, um centro cultural, da dimensão do Piolim, com a história do Piolim, com as ações desenvolvidas, né, com toda a sua abrangência, enfrenta desafios muito análogos aos espaços culturais que estão começando agora. E isso, a meu ver, está completamente conectado com a dimensão da fragilidade das nossas políticas culturais, né? Como conseguir pensar um plano plurianual, por exemplo, de 2, 3 anos de ação, sem a garantia de financiamento das ações, sem os recursos precisos para isso, né? Então, eu fico pensando assim, né, nessa reinvenção, que duro ter que ver um espaço de referência, né, para todos nós que vieram depois, né? A gente vem aqui, Sim. a gente está aprendendo, né? Eu digo, toda a geração que veio antes, que veio depois, né? De Buda, de Nanego, de Luiz Carlos. E até uma memória, né? Porque é um antigo engenho Paú, né? Exato, a Tinham ressignificar. moradores lá, e é um espaço, é patrimônio, Piolinho é tombado, é um patrimônio histórico. Ele é tombado pela instituição. A Elson está relatando que, na verdade, em 2019 ocorreram muitos furtos. No final do ano conseguimos restabelecer e retomar as atividades artísticas. Mas veio a pandemia e aconteceu novos furtos. Agora estamos trabalhando para restabelecer novamente. Isso também, esse dado também é bastante revelador, porque o espaço, quando está ocupado, ele não está ele não está suscetível a esse tipo de ação, né? Sim, Porque quando ele está ocupado, ele é de fato da comunidade, as pessoas se apropriam disso. A partir do momento que a comunidade não está presente, ele fica vulnerável, né, a esse tipo de ação. Eu acho que tem tantas dimensões aqui que a gente poderia aprofundar, né, mas sinto que tem esse traço de o recorte da como nós no Brasil lidamos com a política cultural, como é frágil a política cultural no Brasil e como a gente perde, porque a gente exige dos agentes que eles estejam sempre começando. Sempre começando, sempre é, recomeçando, né? Porque é isso, qual é a continuidade que é possível? Você cria um projeto, você realiza o projeto, aí você tenta depois recursos para realizar de um novo projeto. Eu acho isso lamentável, assim, né? Porque se a gente tivesse ao menos um mercado organizado, poderia ser, mas no Brasil eu não sou uma agente que defende a existência de um mercado. Mercado para quem? Né? Que mercado é esse que está localizado em 2 cidades brasileiras, né? A gente pode falar de mercado em 2 cidades brasileiras. Isso não pode ser considerado sim. mercado brasileiro. A gente pode falar de mercado carioca, mercado paulista, né? Então, Mercado pontual. exato, né? É um recorte, uma questão muito fechada. Queria que você falasse um pouquinho como que você está hoje, assim, qual é a sua relação hoje com o Piolim, com a cidade, com a produção. Nossa, várias mensagens chegando aqui agora. Então, Daqui, eu só fechando esse raciocínio da questão dessas políticas públicas de cultura, né? tá. Vamos fazer assim, nessa era, vamos dizer, Lula e Dilma, né? Foram implementados muitos programas, Sim. né? A exemplo dos pontos de cultura, né? Que a gente até brinca aqui internamente, que era o SUS da cultura, né? Essa expansão de estruturação, desde as doulas, os indígenas, o capoeirista, tudo que era expressões de arte e cultura no Brasil, elas tinham uma estruturação, né? Uma formação, uma iniciativa de recursos financeiros para incrementar suas atividades, elas já existiam, né? Elas não foram inventadas, né? Elas já existiam, né? E acabou tomando a expansão para a América Latina, né? Até hoje na Argentina existe os pontos de cultura. É como se fincou, né? Que o programa ela tem uma importância, a essência do programa ele é muito forte, né? Uhum. E no Brasil a gente se fragilizou, né? Tentou sair da federalização, né? Fazer com que os estados e municípios gerissem o programa Cultura Viva, que era os pontos de cultura, né? Mas aí ele não teve alcance, então ele não foi uma política cultural.
né? Ele foi um programa de né? Um programa cultural. Ele, se fosse um policultural, a gente tinha estabelecido até hoje, de algum jeito, não tinha presidente fascista, genocida nenhum que iria tirar isso, né? Enfim, hoje eu estou pontualmente, como todos nós produtores, né? Estou aqui na live com o Daniel e tendo uma experiência muito bacana com o cinema. É desafiador o cinema. Quando eu estava Requer... em 2015, 2016, você já estava começando, né? Eu lembro que tinha algumas coisas que você já estava realizando. Era curta. É, Isso, foi um curta. Ano passado, em 2018, eu fiz a produção executiva de um curta-metragem de Maria Teixeira, chamado Rafa Meia, que inclusive vai estar no festival agora, Mostra Novos Olhares, de Curitiba. oba! Tá na curadoria, foi selecionado, né? E fiz recentemente assistência de produção executiva de um longa-metragem de Valério Fonseca em Natal, chamado Alecrim e o Sonho, o nome do filme, E a gente né? consegue assistir também em alguma plataforma? Ainda está em fase de Tá, edição esse filme, ainda está em montagem. Cinema é um processo tô para sabendo. ficar, para ficar pronto, né? Mas a gente consegue ter essas notícias, informações na sua página também, né? Sim, na página da Amora Produções, né? E espero que a gente retome um dia circulações de tudo que está acontecendo. Tem muitos espetáculos incríveis e tem espetáculos sendo montados, né? A gente vai estar se reinventando sempre, ninguém vai tirar isso de nós, né? Não, Eu assisti recentemente agora um espetáculo de Mariana Lima. Não sei se você assistiu, agora não lembro o nome. Nossa, o que ela fez agora olha, na pandemia. ela fez agora na pandemia e é assim, o espetáculo é avassalador, né? Posso acreditar. Sabe? E aí a gente vai se reinventando, a gente vai se refazendo, a gente vai existir sempre. A gente não vai resistir, a gente vai existir sempre. Como diz o nosso querido Zé Celso, né? Ele chama atenção para isso. Mas É. qual é a sua perspectiva sobre Aldir Blanc? Eu queria ouvir um pouquinho, assim. O que que você enxerga com Aldir Blanc? Qual é a sua leitura? Ó, ela tá sendo muito suor, né? Foi é um processo árduo. Eu tenho acompanhado paralelo, eu não estou envolvida na equipe de plano de trabalho aqui de João Pessoa, né? Eu fiquei um pouco off, digo assim, né? Acompanhei. Buda, que é meu companheiro, está muito em reuniões, muito participando paralelamente, né? Ouvindo e acompanhando as discussões dos fóruns, né? Mas uma coisa que achei muito importante foi esse retomada desse elo de diálogo dos segmentos. Como a gente estava fragilizado e a gente não estava se comunicando desde o golpe. Exato. E a gente foi meio que foi se, né? Cada um foi ficando na sua bolha, um pouco na sua tristeza, na sua decepção, né? E agora a gente não, a gente tem que voltar, a gente tem que tem que conquistar o que é nosso. Esse recurso Aldir Blanc não é um dinheiro público, é um dinheiro que estava lá no fundo, né? E aí, como conquistar esse recurso que é nosso, direito nosso? E aí foi a partir, né, da Jandira e todo mundo conversa a partir da lei dela, né? Conversa com todas as classes. Da Benedita, na verdade, né? A Benedita também, né? É isso. Mas a Jandira também participou desde lá atrás das reuniões, né, da elaboração do projeto, né? E aí toda essa comunicação com todo mundo. E minha gente, vamos acordar, vamos, né, vamos para ativa e ver o que a gente pode se fazer. E aí eu vejo que está todo mundo, agora mesmo, nesse momento, tá tendo uma live aqui. Quer dizer que você estudou e agora já está fazendo temporada, é isso? Não, tá tendo live dos Ah, fóruns consegue daqui. participar de outro. Eu falei, nossa, que mulher forte, né? Pronta, tá pronta para tudo. Não. Tá tendo uma live dos fóruns, né? Tá. Da, do caminhamento das ações, né? Porque aí o pessoal discutiu quais são as prioridades,
né? Edital, manutenção dos espaços físicos, se construir a partir de diálogos, necessidades. Claro, Não editar um imposto, o que é que vai usar com esses recursos públicos? Qual a demanda dos agentes culturais, né? claro. Eu acho que tem tudo, tem muito essa questão da rede mesmo, eu também concordo com você. Tem a questão da reestruturação do Sistema Nacional de Cultura, porque tudo que o Aldir Blanc está nos pedindo como reestruturação das redes, né, de conexão, vai servir para a gente depois seguir com uma agenda que eu acredito que vai ser possível alguns avanços. Claro, tudo com tática, né, tudo com planejamento, mas acho que o mais difícil a gente vai ter que fazer, porque senão a verba não vai chegar na ponta, né? Então, todo esse trabalho que está sendo realmente muito cansativo hoje, antes de falar com você, o nosso tema aqui, produtora, era o cadastro da Aldir Blanc, e é bem burocrático, né? Eu e Mariela, que é minha parceira, a gente estava conversando sobre isso, como será que os agentes mais distantes, que não têm uma familiaridade com isso, porque não é algo simples, não é algo intuitivo, O não pessoal do circo, né? O pessoal dos circos sociais, do circo. escolas, a galera que está fora dos grandes centros, não é assim, né? Não é algo que é simples. Então, a gente se Uhum. preocupa o que de fato a gente vai conseguir fazer, mas por outro lado a gente precisa fazer, né? Ah, o Buda tá te dando um lembrete aqui, ó. Eu estou no Sul, você é a nossa produtora. Bom, então, Ele já está foi dizendo. nada aqui, ó. Sim, eu faço a produção do Bloco Cafuçu. E esse bloco, minha gente, eu já te falei, né, Dani, desse bloco, né? É um bloco mais de 30 anos aqui na cidade de João Pessoa, no centro histórico, um bloco que tem um respeito com o carnaval de rua, de orquestra de arrastos, e uma particularidade é o brega. Tem muito brega, o frevo, Adoro. os axés dos anos 80, anos 90, né? E hoje é um bloco de mais de 80 mil pessoas. Quanto? 80 mil pessoas. Meu Deus, é um mega evento. É um mega evento de rua. É um Então, mega evento. maravilhoso, Elson está dizendo. Bom, você reúne um conhecimento com produção de espetáculo, de pesquisa, porque eu sei que você tem um trabalho com a Maíra, né? Talvez você possa falar um pouquinho Sim, de você. Você tem a passa com o Violeta. tema, você tem a experiência com o centro cultural e um bloco de carnaval. Tem alguma outra surpresa para compartilhar aqui com a gente? Eu sou jardineira, adoro cozinhar. Eu imaginei. E se reinventando enquanto produção da Amora Produções, Claro. né? Eu Olha, estou eu fazendo ações. vou fazer uma sugestão. Falta 1 minuto e meio para cair essa live. A gente pode ficar mais alguns minutinhos, a gente não precisa sair correndo desesperadamente. Então, eu vou sugerir da Tá, gente encerrar agora, porque a gente encerra com elegância. Eu acho importante que os processos, né, se deem com o tempo, respirando. Então, a gente abre e fecha assim, sorrindo, sem aquele apavorão, né, aquela apavoração toda. E aí a gente recomeça para mais uns 10 minutinhos, aí você faz as considerações, conta um pouquinho sobre o Bloco Cafuçu, a Maíra, a questão, né, do trabalho com ela e tal. espetáculo Violetas. Pronto, pode ser, gente? Pode, por mim tudo Vamos ver se o bem. chat fica com a gente. Vamos ver se a galera mantém. Tá, até já Bom, então. eu vou Tá, encerrar e a gente começa de novo já já. 1 minutinho. tá bom. Tá. Beijo. Beijo. Olá, meninas. Que bom que vocês voltaram. Vou esperar a Marcelina entrar e aí a gente já acabou de entrar e a gente aí conclui as nossas últimas pautas e fecha. Vamos lá. Pronto, acabei de chamar a Marcelina. Oba! E agora? Impressionante que eu tenho uma taja aqui. Ela é taja preta. É taja preta. Olha, quero contar que eu tô tomando meu chazinho numa canequinha que eu comprei aí, ó. Acho que talvez dê pra ler. Ah, Ó, já- sim, já,
João Pessoa. João Pessoa. E eu tô com a canequinha aqui do espetáculo Violetas. Ah, que linda. Mostra pra gente dar uma olhada. Ah, Aqui, ó. que linda, linda. Bom, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Bloco Afuce, você já falou um pouquinho, na verdade, né? E agora um pouquinho Sim. sobre a sua parceria com a Maíra Montenegro e o espetáculo Violetas. Então, o espetáculo Violetas é fruto da memória da história da relação dela com a avó dela, que é um trabalho especificamente de corpo minese, né? Que a direção é de Raquel Scott, né? Que é do Lume Teatro, Eu tive o prazer de daí. assistir. E comecei a fazer a produção do Maíra em 2017, quando assisti o espetáculo na Peolim. Me emocionei Ah, muito, porque faz um recorte na minha história da minha vida, né, na minha relação da minha mãe biológica e da minha mãe de criação. uhum. E esse resgate de nós mulheres, como está atrelado, né, nossa memória, corpo, afetiva. E o espetáculo faz esse recorte não só da avó dela, que é a essência do espetáculo, mas de todos nós, né? Todos nós que temos avós, mães, né? Seres que Oi, temos nossa memória. tem alguém falando oi pra gente? A MAP, Suruí. Bem-vindo. A essa está dizendo, é espetáculo incrível. E conseguimos fazer uma circulação do espetáculo, né? Fomos para o Festival do Guaramiranga, Bacana. fomos para Curitiba, para o Fringe, para Patos de Minas, que fica em Minas Gerais, interior de Minas Gerais, Exato. em Minas Gerais, BH, né? E fizemos muitas apresentações aqui em João Pessoa, sempre com um público muito emocionante, muita troca de histórias de vidas, né? Imagino. Então, é um trabalho de cura, não só de Maíra, como de todos nós, né? As pessoas se sentem à vontade para falar de sua relação com sua avó, relação com sua mãe, histórias profundas que a gente até, muitas vezes, gente, como assim a gente está ouvindo isso, né? Foram muitas histórias ouvidas, né? Então, é um espetáculo, é uma arte que é também de autocuidado Tá, com o outro, né? E é a função da arte, né? claro. Mexer com nossas estruturas, né? Com a nossa essência, né? Então, E eu fico muito honrada de produzir esse espetáculo. Eu não sei, é uma produção afetiva, né? claro, você foi Maíra é a filha do meu mais um companheiro, espetáculo, né? Maíra é a filha do meu companheiro, né? Então a gente tem uma relação familiar, né? Somos, para além de relação profissional, a gente é muito amiga uma da outra. E eu tenho um carinho enorme por esse espetáculo. Você assistiu, Eu né, assisti Dani? aqui, no Lume. No Lume, né? Ela esteve aí. Foi no ano passado? Foi no passado, não Eu foi? acho que foi ano retrasado, não foi? 2018, porque a vida tá tão assim que eu Acho que nem. foi. Ah, não, foi 2019, sim. Porque 2018 eu estava fora do Brasil, foi 2019. E é isso. Eu até hoje estou com violetas, né? Agora a gente não estamos com nenhum edital circulando, né? Mas a gente tem algumas propostas de fazer um trabalho com mulheres, principalmente trabalho de voz. A gente tem um projeto que a gente é, quer fazer com centros de referência de mulheres que sofreram violência doméstica, Uhum, né? E a partir do trabalho de voz que Maíra faz, Maíra é professora de teatro, de voz, da UFRN, uhum. né? Depois, quem quiser mais conhecer o trabalho é Cia Violeta de Teatro, né? E a gente tem esse projeto que a gente pretende retomar um dia fazer isso, nesse trabalho, trabalho de voz a partir de sua memória, um trabalho de cura, né, com essas mulheres, né, com suas histórias de que forma vai se ressignificar, né, sair desse passado, desse contexto de violência e seguir a vida. Ó, já tem um voto aqui, uma produtora dizendo, faz sim, ó, Mariela Siqueira se manifestando aqui no chat. Super importante, sobretudo diante desses índices tão preocupantes de aumento de violência doméstica durante a pandemia, né, Marcelina? Então, de Sim, fato, várias ações vão ser necessárias para que a gente possa restaurar aí algum equilíbrio, uma saúde, né? Porque são muitos os relatos, os dados são realmente assustadores, né? Não somente de mulheres, como de idosos, crianças, né? Enfim.
E eu sempre mexo muito comigo esse trabalho da cultura voltado para esses contextos sociais. A gente não pode fingir ou só saber e nada fazer. Claro. Eu acho que nós, como cidadãos mesmo, a gente tem essa ferramenta, tem essa oportunidade, de que forma a gente. Ninguém é obrigado, claro, né? Mas se a gente começasse a despertar isso, o quanto a gente pode fazer para além de se apresentar e de que forma a gente pode também estar agregando, e ver de que forma pode estar. Porque eu acho que a partir de nós também, como a arte mexe conosco, né? Com Um certeza. filme, um Transforma vidas, espetáculo, né? Um livro, né? um livro, né? A partir de nossas experiências, Claro. né? E acreditar quanto isso também pode reverberar para as outras vidas, né? Então, é muito latente isso no espetáculo Violetas. Quem tiver a oportunidade de assistir. Eu quero dar um salve aqui para o meu amigo Alexandre Vargas, lá do Rio Grande do Sul, que está aqui no chat. Bem-vindo, que bom que você veio. Quero contar para quem está chegando que esse é um café com produtores. A gente está finalizando agora. Eu vou fazer mais uma pergunta para Marcelina, depois a gente vai fazer as considerações finais. E os dois vídeos, o primeiro de 1 hora e esse que vai ser mais ou menos 10 minutos, vão subir para o canal da Sim no YouTube, da Sim Cultura. Então, até sábado, os vídeos vão estar disponíveis lá para quem pegou só um pouquinho, quer ver, rever, quer ver tudo, enfim, tá? Só para ter essa informação já dada aqui. Marcelina, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu queria saber o que você falaria para uma jovem produtora ou uma jovem gestora hoje, a partir da sua experiência como produtora de teatro, de cinema, de bloco de carnaval, com toda a sua experiência de conexão dentro de um centro cultural como o Piolim, mas mais do que isso, com a sua formação humana dentro desses seus valores que são muito fortes, né? São pilares muito claros na sua personalidade, seu compromisso com a cidadania, com a dimensão social. Enfim, a partir da Marcelina Moraes, né, da sua história, do seu percurso, da maneira como você escolheu também realizar o seu trajeto, com quem você trabalhou, quais foram os projetos que você se envolveu, o que, que você falaria hoje para uma produtora, uma gestora cultural, ou um gestor, um produtor cultural jovem, que estão aí nos seus primeiros passos? A base de seguir como produção é o comprometimento consigo e com o outro, né? Eu já ouvi muito isso, que tem um estigma de produtor é aquela pessoa agoniada, que fuma, que fala alto e grita com pessoas, né? E quando se relaciona comigo, não tinha isso. E eu não conhecia esse universo, né? Ah, vem aqui para São Respeito Paulo, você vai conhecer algumas. fora, Ah, em São Paulo tem. tô fora. É, respeito com o outro, a gente não precisa estar gritando e mandando ninguém, é tudo combinado, tudo se ajustar. Nós estamos lidando com seres humanos e cada um com sua memória, seus sentimentos, né? E uma coisa muito importante, eu acho que eu penso assim, como produção, sabe, acolher, agregar as pessoas e ter expertise o potencial dessas pessoas em cada um, sua equipe, né? Um tem uma habilidade de se comunicar com uma pessoa, com pessoas, outro é mais tímido, mas ali é bom dos textos, né? Tem uma imersão dos textos, né? Ter esse olhar com o ser humano, com o outro, Uhum. né? E respeito, comprometimento é a base, sabe? Assim, você voa, né? E gostar de trabalhar, porque a gente trabalha. E no começo da live você falou uma outra coisa que era gostar de gente, né? Gostar de É importante gente. É muito importante. gostar de gente, Que é isso, gostar de a partir do momento trabalhar. que você se envolve com o outro, você sabe, tem esse. Vai na essência do perfil de cada um, né? E eu posso dizer, eu acho que a gente tem que dizer das nossas, vamos dizer, até nossa autoestima mesmo. Eu tenho muito isso, de saber o que cada um pode estar auxiliando nesse trabalho, sabe? Porque eu gosto de gente, eu amo É o gente, gente melhor, é para brilhar. né? Que
tem a ver, Oi? que tem a ver com reconhecer o melhor de cada um, né? De cada um. Reconhecer o melhor de cada um e ter o respeito pelo outro, saber o tempo do outro, né? Às vezes as pessoas não estão bem, empatia com a vida de cada um, né? O seu projeto não é um projeto que pode estar passando por cima das pessoas, né? Ah, Eu já recebi muitos gritos de produtores que vinham para Piolim, né? Achando que ele era o... Não é. Não é, tudo isso passa, não é. Vamos dar um bom dia para as pessoas, né? eu acho interessante você falar disso, porque tem sim uma imagem, assim, uma certa. Acho que uma imagem fake, né? Mas que cola de que produtores e produtoras estão sempre correndo, tem mil contatos, são as pessoas que fazem acontecer, que não dormem, que não desligam seus celulares. Como Eu sou descabelada, eu sou. que é uma maneira de desumanizar também as pessoas. É, que crueldade isso, né? Exatamente. E eu acho complicado as pessoas que contribuem um pouco com isso, né? Eu sou mãe há 5 anos e há 5 anos eu desligo o meu celular à noite e eu ligo na parte Acho da incrível. tarde. Eu não ligo antes do meio-dia o meu celular, porque eu estou com meu filho e para mim é importantíssimo acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa, né? Ver a primeira fala, o primeiro gesto, a primeira escrita. Uhum. Aliás, mês passado, o Caetano escreveu a primeira palavra dele e foi uau. Eu achei tão simbólico. Uau, né? Uau, Eu né? achei tão simbólico, porque é tão personalidade. Então, assim, imagina poder presenciar, testemunhar isso e faz uma pessoa muito melhor, inclusive para chegar na produtora no período da tarde, trabalhar o tanto que eu preciso trabalhar, de uma maneira feliz, sem me sentir em falta ou com aquilo que me faz bem também, né? Enfim, acho que é Sim, importante a gente falar dessa questão dos equilíbrios, né? Porque quando você fala do seu cuidado com a equipe, imagino que isso começa com você, né? Saber dos seus limites também, quanto é sim. saudável e feliz para você estar dentro de um trabalho, desenvolver determinadas ações, determinado tempo, né? Eu acho isso muito importante de dizer e não contribuir com essa imagem romantizada, né? Um pouco superstar, assim, que produz Do ego, né? Bambambam, bam, bam, né? vaidade. No... Teve um período na Piolim que a gente tinha uma equipe de 27 pessoas, 27 vidas, 27 histórias, né? Então, cada um com suas particularidades, né? E é isso, assim. E é muito, eu assim, e uma coisa para ser produtora, que eu fico, gente, eu realmente, eu sou produtora. Eu gosto de estar vendo as coisas acontecerem, sabe? Tá participando delas e quando tem algo em cena, eu fico assim, ah, deu É certo. apaixonante. Querida, É apaixonante. eu quero te dar agora a palavra para você fazer suas considerações finais. Quero te dizer que foi um grande prazer te receber aqui. Que delícia esse encontro. Eu espero que em breve a gente possa realizar esse encontro ao vivo, ou aqui na Sim, ou aí, né, no Piolim, ou na Mora, Uhum. ou numa varanda, da maneira que a gente escolher né, e desejar fazer, porque depois que, como diz o meu filho, né, depois que tudo isso passar, vai ser uma grande comoção, né, mamãe? Vai ser uma grande comoção. Porque eu fico imaginando o que Vai será a mesmo. gente se ver olho no olho, assim, né? Se encontrar ao vivo e poder fazer um café na varanda, né? E chamar as pessoas. No bloco Cafuçu. Ou no bloco Cafuçu, por que não? Cafuçu. Então, pode fazer suas considerações finais e aí a gente faz. Agradecer a todos que estiveram por aqui, a Maria, o Aelso, que hoje está lá na militância do Piolim, né? Honrar a sua participação, Aelso, lá fazendo parte dessa história, né? Mais um, dando continuidade à existência, à memória do Piolim. E agradecer muito por esse espaço e me fez me trazer boas memórias, Dani, da minha trajetória de vida, né? Que às vezes a gente vai vivendo e às vezes nem se percebe o quanto coisas legais a gente já fez na vida, né? Então, agradecer por ter me dado essa oportunidade de ter despertado isso, trazer isso para mim, o que é ser produtora no Brasil, em João Pessoa, na Paraíba, né? E quero seguir muito, amo no que faço, de verdade, né? Me mexe muito comigo, me faz bem, né? E quantidade de pessoas incríveis que já passaram pela minha vida, você é uma delas, né? Foi para além de uma certa produtora local, né? Até hoje estamos aqui, estreitamos laços. Pois é. E que
E é uma pessoa aberta, né? E eu estou aberto também, quem quiser conversar mais comigo, perguntar coisas, fazer trocas, saber de documentos, saber de experiências. Eu estou aberta para essa aprendizagem, porque eu também aprendo, tá bom? E quem quiser saber mais sobre Marcelina, quais são as páginas, Instagram e Facebook que você indica? Para Amora Produções Amora é o Produções, perfil. da sua produção. Isso, da minha produtora, no qual eu estou desde 2013, né? Junto com o Buda, somos sócios, né? Temos a produtora em comum, Buda com os projetos dele de cinema, Buda é ator, né? E eu faço produção de teatro, de circo, e vou ter uma surpresa na Mora Produções, um lançamento de algumas coisas da Casa Mora, está por Oba! vir. Maravilha! Mas ainda fica aqui, a gente vai chegar lá, Pronto, vai chegar a hora. vai chegar a hora. Querida, muito obrigada. Foi um prazer. Gente, relembrando então que a live vai ficar salva aqui no Instagram por 48 horas e depois a gente sobe o vídeo lá para o canal da Simcultura no YouTube, tá? A gente vai deixar tudo notificado aqui no nosso feed. Então, para quem está aqui, fica esse informativo, mas para quem não está, quem ficou na primeira, quem passou, vai ficar sabendo a partir das nossas próximas postagens. Muito obrigada pela presença de todas e todos e todes. E até a próxima. Marcelina, querida, até. Obrigada. Beijo. Força e esperança. Sempre. Beijo. Sempre.